Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Living condition is very poor. The people don't even have as water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. O padre Tadeus, que acabámos de ver, é uma pessoa muito especial. Ele é sacerdote na Nigéria e confunde-se com os seus paroquianos, com o povo da aldeia onde vive. É pobre como eles, é pobre com eles, é um deles. A própria capela, que é, de certa forma, o centro da vida comunitária, não destoa deste retrato. A capela é feita de chapas de zinco, tal como as casas. Por ali não há nada, não há eletricidade, nem água canalizada, nem esgotos. Podemos dizer que sobrevive-se apenas. E também há a questão da insegurança. Na Nigéria, os cristãos estão sob ameaça permanente. Por causa de padres como o Tadeu Janassigve, por causa das comunidades cristãs que vivem na maior pobreza, por causa dos padres, das irmãs, dos bispos e dos leigos que são ameaçados todos os dias por grupos armados, por terroristas, por causa de todos eles, vamos ter hoje um programa especial. Um programa especial sobre a Nigéria. E para nos falar sobre este país, que é o maior de África, mas onde há tanto sofrimento, vamos ter connosco a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que estão connosco neste momento. Este é um programa especial. Queremos falar da Nigéria, queremos contar histórias de padres, de irmãs e de leigos que todos os dias arriscam a vida por causa da sua fé. Queremos contar histórias de cristãos que todos os dias desafiam também o medo. Há pouco vimos o padre Tadeus. Há muitos padres assim, disponíveis, generosos, capazes de tudo. É um privilégio poder falar deles. É um privilégio poder dar voz a esta igreja que sofre, mas que nos oferece um exemplo extraordinário de coragem e de abnegação. Eles são heróis. A nossa missão é servi-los. Que não haja dúvidas sobre o risco de quem assume a vida religiosa na Nigéria. Ser padre ou irmã ou seminarista ou bispo significa que se pode ser raptado a qualquer momento. Quase podemos dizer que em qualquer lugar. O padre Andrew Danjuma sabe isso muito bem. O risco é tanto que ele, antes de se deslocar para uma aldeia, por exemplo, para celebrar uma missa, ele tem de perguntar primeiro se houve algum rapto nessa zona, se houve algum incidente, se está tudo bem. Pergunta tudo isto antes de se fazer à estrada. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to mass, I would have to phone the catechists if they had heard any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting.
is quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we'll be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry to every part of our diocese and beyond. Ser sacerdote, ser irmã, ser religiosa na Nigéria é de facto arriscado. Há os terroristas do Boko Haram que querem islamizar à força o país. Há os pastores nómadas Fulani que são também muçulmanos e querem tirar os campos e os animais aos agricultores cristãos e são cada vez mais violentos até nesse propósito. E há também os raptos, pessoas que são sequestradas por gangues armados e que só são libertadas em troca do pagamento de resgates. De facto, não é fácil a vida na Nigéria, mas temos de reconhecer, Catarina, que neste cenário os seminaristas são jovens particularmente corajosos, são mesmo extraordinários, porque eles sabem que os espera uma vida de perigo, uma vida mesmo muito difícil. Sem dúvida, Paulo. Aliás, quanto mais conheço estas histórias destes padres, destas irmãs, destes seminaristas, mais os admiro. De facto, podemos falar de um país onde a Igreja conhece bem o que é o martírio. E os jovens, como o Paulo estava a dizer, de facto, sabem que, ao escolher a vida religiosa, sabem que estão a escolher um caminho que não é fácil, que não é mesmo nada fácil. Aliás, podemos dizer que na Nigéria não basta ter vocação, é também preciso ter muita coragem e muita fé. Coragem e fé são, de facto, duas características que ajudam a descrever os protagonistas da próxima história. São 4 rapazes, todos estavam no seminário maior do Bom Pastor, no estado de Kaduna, na Nigéria, quando homens armados invadiram o edifício. Isto aconteceu há 3 anos. Foi no dia 8 de janeiro de 2020. Um destes jovens acabaria mesmo por ser assassinado. Esta é, Catarina, de facto, uma história terrível. Sim, é terrível, mas faz parte da própria história da Igreja na Nigéria. Portanto, um dos 4 jovens raptados nesse dia 8 de janeiro acabaria por ser assassinado pelos sequestradores. Todos eles passaram por horrores durante o tempo em que estiveram em cativeiro, mas ele, Michael Nadi, seria então morto por ter tentado ensinar a um dos raptores a rezar o Pai Nosso. Hoje, Michael é recordado por todos como um mártir. Aliás, está até em construção um centro memorial para se manter viva a memória deste herói da fé e de todos os outros mártires desta igreja. Sim, a comunidade cristã na Nigéria, que o viu crescer, que o viu empenhar-se nos seus estudos, que o conheceu feliz como seminarista, não quer esquecer de forma alguma o seu exemplo e com a ajuda então da Fundação AIS está a ser erguido então em Kaduna um memorial aos mártires. Portanto, é um memorial para manter viva precisamente não só a memória de Michael Nadi, mas de todos aqueles que nestes dias de tanta turbulência que se vivem na Nigéria são vítimas então do terrorismo, que são perseguidos e dão a todos nós diariamente um extraordinário exemplo tanto de coragem como de fé. Kanvai Pius Tabat era um dos 4 jovens que estava no seminário do Bom Pastor em Kaduna quando se deu o sequestro. É ele que vai contar a história, que vai recordar tudo o que aconteceu a partir dessa noite de 8 de janeiro de 2020. E a primeira memória que tem é que estava muito, muito frio. It was like every other day, except for the cold. Barely 10, 15 minutes to our sleep, we heard a loud noise.
Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Though I think God was there, I know He was really there with us. And then Michael was trying to talk to this Muslim brother about the two faiths. Before the Muslim brother was released, Michael taught him how to pray the Our Father. Either they overheard or they were told. Either way, it must have been the cause of his death. The blood of the martyr is the seed of the church. This church, it will not die. The more they kill, the more it will grow. So we should live without fear and be faithful to our Christian calling. The Martyrs Adoration Center in the Diocese of Sokoto will help bring to minds of Christians who have died for this faith. Ao lançar a campanha SOS Cristãos da Nigéria, a Fundação AIS está a procurar cumprir com duas das suas missões, a de informar e também a de ajudar a Igreja que sofre. Uma campanha que, Catarina, foi lançada nesta quaresma e que tem tido uma reação muito significativa por parte dos portugueses. Sim, Paulo, sem dúvida que podemos dizer isso. De facto, uma vez mais, os nossos benfeitores e amigos estão a dar uma extraordinária resposta à nossa campanha, à nossa iniciativa e ainda bem, claro, porque, como temos visto hoje aqui no nosso programa, de facto, a situação que se passa, que se vive na Nigéria é, de facto, dramática e, por isso, a Nigéria precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Portanto, os cristãos são perseguidos, são violentados de uma forma impiedosa e pedem-nos não só ajuda, mas pedem-nos também para denunciarmos ao mundo o que se vive atualmente na Nigéria. Já falámos disto aqui hoje, dos raptos como sendo uma das maiores ameaças à Igreja na Nigéria, mas é preciso recordar que há neste país, que é o maior de África, uma constante violação dos direitos humanos, nomeadamente no norte do país, onde atuam grupos terroristas com destaque para o Boko Haram, que pretende implantar à força um califado nessa região. Sim, Paulo, de facto o terrorismo dos grupos jihadistas é uma das maiores ameaças aos cristãos da Nigéria, mas também não podemos ignorar, como já dissemos aqui, a atuação dos gangues, dos grupos armados que fazem dos raptos o seu modo de vida, apenas um negócio, e também não podemos deixar de falar, claro, dos fulani, portanto, os pastores nómadas muçulmanos, que têm vindo também a revelar uma agressividade cada vez maior. Portanto, tudo isto é importante transmitir aos nossos telespectadores, que de facto faz parte do cotidiano, da vida dos cristãos na Nigéria e leva-nos por isso a socorrer, a agir em socorro destas comunidades mais ameaçadas. Obrigado, Catarina. Este é um programa especial a propósito da campanha SOS Cristãos da Nigéria, que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e também a nível global. Provavelmente a pessoa que nos poderá sintetizar melhor a importância de se despertar a opinião pública sobre este país
é Kinga Schirstad. Ela é diretora dos projetos para a África e está em Königstein, na Alemanha, na sede internacional da ajuda à Igreja que sofre. No minuto e meio ela vai fazer-nos agora um retrato deste país, mas também da urgência da ajuda que é preciso levar até às comunidades cristãs. Le Nigeria est un pays d'une diversité culturelle incroyable, mais depuis 2009, il est marqué par des attaques violentes. Boko Haram, les Fulani, un groupe de nomades musulmans radicalisés, et des enlèvements par des bandits. Et dans le nord, les chrétiens continuent d'être persécutés en raison de leur foi. L'Église y fait un travail incroyable et mise, entre autres, sur le point suivant: le dialogue interreligieux pour briser la spirale de la violence. Pour cela, il faut des formations spécifiques et des séminaires. D'autres nous demandent très concrètement de protéger les prêtres et les religieuses par des systèmes d'alarme ou des clôtures de protection. Mais tous veulent renforcer la présence de l'Église afin que les prêtres et les religieux parviennent là où la souffrance est la plus grande. Ce sont eux qui sèchent les larmes, pas les hommes politiques. L'assistance aux victimes est également primordiale. La guérison de traumatismes, par exemple, nécessite aussi une formation spéciale. Et pour finir, l'Église du Nigeria demande nos prières pour la paix, la guérison et le pardon. Cela implique de penser aux nombreux martyrs qui ont perdu la vie ces dernières années en raison de leur foi en Christ. Nous avons déjà promis de les aider. Pouvons-nous compter sur vous? Un grand merci d'avance. Prometemos ajudar os cristãos da Nigéria. Esta afirmação da nossa colega Kinga Schirstad, diretora de projetos para a África, revela muito do compromisso da Fundação AIS para com a Igreja deste país africano. Mas mais do que tudo aquilo que possamos dizer, é mesmo importante ouvir o que os próprios protagonistas têm para nos contar sobre o dia a dia dos cristãos neste país africano. É o caso do padre Policarpo Lama, que pertence à diocese de Jalingo, situada no nordeste da Nigéria. Ele testemunhou diretamente o que significa a violência dos pastores nómadas Fulani, de que já aqui falámos hoje. As from 2014 till today, up to 1,000 people. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. Mass burial took place. 2 priests were killed with their parishioners celebrating Mass in Benue State. The Fulani headsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places, like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting, and many people were killing in the village, including my brother. I was also left and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. When they come, they use the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. So they destroy Christians' homes, churches. You will see mosques
anywhere still standing, then that shows physically or that is really, so that has to do with Christians because they are selective. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. These people need our prayers, first of all. Then, after prayers, we need to sustain them in any way we can. From our side, we are supporting these people. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. Escutámos o padre Policarpo Lama, que está na diocese de Jalingo, no nordeste da Nigéria. Este é um programa especial sobre a Igreja neste país de África. Nas últimas semanas nós trouxemos aqui uma história que é, por si, suficiente para explicar o dramatismo da violência que se tem vindo a abater sobre os cristãos. É uma história cruel, terrível, mas verdadeira e que não pode ser, por isso, ignorada. É a história de uma mulher, Maria Zira, que simboliza, Catarina, todo o martírio, toda a angústia a que estão sujeitos, de facto, os cristãos na Nigéria. É verdade, Paulo. Esta é, sem dúvida, uma história perturbante, mas que temos mesmo de contar às pessoas, temos mesmo de contar aos nossos telespectadores para que tenham uma noção o mais real possível, o mais aproximada possível da realidade, do sofrimento que os cristãos na Nigéria estão sujeitos diariamente. Maria Zira, uma mãe de 9 filhos, que um dia viu a sua aldeia ser atacada pelos terroristas do Boko Haram. Sim, portanto, um dia a aldeia foi atacada e o marido e 4 dos seus filhos foram assassinados à sua frente. Portanto, imaginemos o estado em que esta mulher ficou, mas mesmo assim Maria Zira conseguiu fugir, procurando também salvar os seus outros filhos e andou dezenas e dezenas de quilómetros procurando ajuda, portanto na floresta, até que chegou a Maiduguri. A primeira pessoa que ela encontrou foi o próprio bispo auxiliar de Maiduguri, que a acolheu até hoje. Portanto, esta é uma história de facto incrível, que revela que ninguém está a salvo neste país, especialmente nestas regiões mais ao norte, onde os terroristas estão a atuar de uma forma relativamente impune. Maria Zira é uma sobrevivente da brutalidade do Boko Haram. Como a Catarina nos acabou de contar, ela fugiu, conseguiu chegar a Maiduguri e teve a sorte de ser acolhida logo pelo bispo. Agora, Dom John Bakeni, que é o bispo auxiliar de Maiduguri, conta-nos esta história. And so I will want to share maybe a story of a woman by name Maria Zira. She is a mother of 9, and they were displaced in the town of Baga in 2014. And her husband was murdered in her presence alongside her 4 children. A husband and then 4 children were killed in her presence. And then she had to now walk on foot with the rest of the kids to escape the Boko Haram. They spent about 5 days trekking and walking without really knowing where they were even going to. And after 5 days, they found themselves. They saw some of the mosques and some sign of a town. Normally during the night, if the lights are on, at least you can have some direction and guess if there is a town or a city. So that was how they were able to find their way into Maiduguri. And I was the first person to actually receive her. She was a broken woman. You can imagine your husband killed in your presence, and then your children, not 1, not 2, not 3, not 4. 4 of them killed in your. She was a broken woman completely. And so when I listened to her story, I could say nothing. I just looked at her. The first thing we tried to do was to attend to her immediate medical needs.
You know, we got doctors and nurses, you know, to assist her and then all that. So up until she was being stabilized. And she lived with us up to this moment. She's very close to me. I always check on her. It is not an easy experience. So I had series of sessions of counseling, you know, of admonishment, of encouragement, you know, of helping her to overcome the horror that she has witnessed. And it is not easy. She once told me that, yes, Father, I can forgive, but I cannot forget this experience. Of course, I know it is difficult to forget, but I think with the grace of the Christian faith, more so as a Catholic, you will be able to at least forgive the murderers of your husband and your children. And I can tell you, you know, Maria has come to me, you know, one day. She said in the local language, Nabarwa Allah Komi, which means she is submitting herself and everything and committing everything into the hands of God. But beyond anything, she has forgiven the perpetrators of this heinous and murderous act. And for me, looking at Maria Zira, it was not just a shock to me, but I became challenged. My faith was also challenged, even as a pastor. And this is the story of many Catholics and many Christians who live in northeastern part of Nigeria today, who were once victims of the Boko Haram attacks and acts. Unfortunately, many have died, many have been killed. May their souls rest in peace. Maria Zira is still alive. She is with us within the city of Maiduguri today, and her 5 children, but without a husband and without the other 4 kids. So, and you know, these are the stories and the testimonies of so many people today in the Catholic Diocese of Maiduguri. Há pouco lembramos o assassinato de Michel Nandi, um jovem seminarista raptado em janeiro de 2020. Ele é um dos símbolos da perseguição aos cristãos na Nigéria. Mas há uma outra história que temos também de recordar, neste caso de uma jovem rapariga, Leah Sharibu, que o Boko Haram raptou há 5 anos da escola onde ela vivia. E essa data, 21 de fevereiro de 2018, a data do rapto, foi assinalada aqui em Portugal pela Fundação AIS com a publicação de uma mensagem emotiva de um padre nigeriano, o padre Simon Ayugu. Antes de recuperarmos essa mensagem, importa recordar, Catarina, o que é que aconteceu de facto com esta jovem, com Leah Sharibu. Claro, Paulo. Portanto, ela é uma jovem, era apenas uma jovem de 14 anos de idade, quando foi raptada pelos jihadistas do Boko Haram da escola onde estudava, em Dapchi. Era uma escola só para meninas e nesse dia 21 de fevereiro de 2018, foram raptadas ao todo 110 raparigas. Todas elas foram libertadas poucas semanas depois, com exceção de Leah, que era a única cristã do grupo e que recusou renunciar à sua fé como os terroristas exigiam. Portanto, ficou em cativeiro desde então e é importante lembrar, Paulo, que esta jovem tinha apenas 14 anos de idade. Ela ficou em cativeiro por recusar a conversão ao Islão como os terroristas exigiam. Esse gesto, essa atitude, definiu a vida de Leah Sharibu desde então. E já lá vão mais de 5 anos. É verdade, Paulo. E no dia que se assinou o 5º ano do 5º aniversário do seu rapto, nós fizemos essa contabilidade, essa contagem, e chegámos de facto à conclusão que já tinham passado 1826 dias em cativeiro. Isto é, até àquela data, 21 de fevereiro. Entretanto, o tempo continuou a passar. O exemplo desta jovem rapariga, hoje ela tem 19 anos de idade, não foi esquecido pela Fundação AIS. Nem podíamos deixar que isso acontecesse, Paulo. Portanto, a Fundação AIS faz questão de lembrar ao mundo esta história
para que ninguém se esqueça desta menina tão corajosa e que é de facto um exemplo para todos nós. E é isso mesmo também que move o padre Simon Ayugu, um sacerdote nigeriano que está a viver em Portugal há quase 2 décadas e que fez questão de gravar uma mensagem através da Fundação AIS para lembrar a história desta jovem corajosa, como a Catarina acabou de dizer, e que é um símbolo vivo da perseguição religiosa na Nigéria. Olá, Lia Shaibu. Sou Padre Simon. Trabalho nas paróquias de Nogueira e Lomar. Sou da Nigéria e vivo em Portugal, onde eu vi com tristeza a história do teu desaparecimento faz 5 anos nestes dias. Não sou eu, mas o mundo inteiro ouvimos com grande tristeza a história de uma menina que foi estudar para melhorar a sua vida e também melhorar a vida e a sorte da sua família. Mas, pelo contrário, foi raptada naquele dia, juntamente com muitas outras colegas tuas. No 5º aniversário do seu desaparecimento, a Leia, estou aqui para te dizer que nós ainda aguardamos com esperança o teu retorno. Ainda não perdemos a esperança que um dia vai estar junto de nós para nos contar o que te aconteceu, o que viste, o que ouviste, o que pensaste, o que até tentaste fazer que não conseguiste fazer e o que conseguiste fazer. Queremos ouvir a tua história, seja ela qual for. Os teus pais, as pessoas do teu estado e as pessoas da tua terra, estamos todos esperançosos e aguardando a tua chegada. Nigéria te falhou, como falhou muitos outros que viram a sua vida cortada, porque os seus planos eram contrários aos planos de alguns que se achavam donos ou do país ou até do saber. Mas nós sabemos que Deus é que está acima de todos, é que Ele é o verdadeiro dono de tudo e de todos nós. Este é Deus que te acompanhou e que te acompanha ainda, porque nós esperamos que ainda estás viva. Nós sabemos que um ser humano, uma vez criada, não morre. Somos imortais. Leia, tu és um ser imortal. Estás viva. No corpo esperamos. E esperamos que um dia voltas para ser abraçado ao colo daquela mãe que ainda está à tua espera. Com amor, aquele amor que supera a vida. Aquele amor que supera o que tens vivido e o que tens passado nas mãos dos teus raptores. Nós esperamos que quando vieres, que possamos contigo partilhar as esperanças, partilhar os planos e, porventura, fazer outros planos, concretizá-los, porque a vida é feita dos planos, é feita dos sonhos. Os teus sonhos, que aparentemente foram cortados a meio ou a caminho, esperamos que vamos tentar contigo retomá-los. Esperamos que vais ser um exemplo para os jovens e especialmente as jovens que devem ter medo depois de ver e ouvir a tua história, depois de acompanhar aquilo que tu tens vivido e aquilo que tens significado para um país como o nosso, Nigéria. E esperamos que nestes dias das eleições, menos de uma semana, que depois desta semana tenhamos razões de esperar que um caso como o teu, Leia Shaibu, não volte a acontecer a ninguém, e especialmente às pessoas inocentes, às crianças, que nem sabem mais nada ao não ser tentar viver aquele sonho de ver um dia melhor. Leia Shaibu, nós te aguardamos e eu te desejo sorte. Não está a fazer os 5 anos como quem rejubila ou quem regozija com o que acontece, mas eu recordo. E como eu
tantos outros recordamos e esperamos o dia da tua chegada. Boa sorte. Foi o Padre Simon a lembrar-nos a história de Léa Charibou. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos continuar sintonizados com a Nigéria, com a campanha da Fundação AIS. Vale a pena ficar aí desse lado para escutar tudo o que temos ainda para lhe mostrar neste programa especial que preparámos para si. Agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Até já. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. E chegamos então à reta final deste nosso programa e vamos continuar a falar da Nigéria e vamos continuar a falar também, claro, da campanha SOS Cristãos da Nigéria, que a Ajuda à Igreja que Sofre está a promover aqui em Portugal. Uma campanha que é necessária, Catarina, porque este, como aliás já vimos hoje aqui, é um país onde os cristãos são muito perseguidos. Podemos quase dizer que é o país onde os cristãos são mais perseguidos em todo o continente africano. Mas, por mais estranho que isto possa parecer, a verdade é que esta é uma realidade ainda desconhecida da esmagadora maioria das pessoas. Sem dúvida, Paulo, e é de facto dramático perceber isso. Portanto, a esmagadora maioria dos portugueses, e estamos a falar apenas do nosso país, mas o mesmo se passa lá fora, na Europa. Portanto, a maioria das pessoas não faz ideia do que se está a passar neste momento na Nigéria, não sabe o sofrimento que a comunidade cristã está a atravessar, e isto leva-nos então a realizar, a fazer estas iniciativas. É preciso que o mundo saiba o que se passa, é preciso que o mundo não fique indiferente a esta tragédia que está a acontecer neste momento em África, na Nigéria. Já falámos disto aqui em programas anteriores, mas importa lembrar que a Fundação AIS produziu para esta quaresma uma pequena revista, um boletim, em que se dá voz a padres, a irmãs e bispos da Nigéria que nos contam histórias, por vezes dramáticas, que têm vivido. Uma revista que os nossos telespectadores podem pedir. Sim, podem e devem pedir, Paulo. Este boletim, de facto, ajuda-nos a conhecer melhor as dificuldades que passam milhares de pessoas, milhares de famílias vítimas destes grupos armados, vítimas da violência na Nigéria. Quem estiver interessado, aliás, tenho aqui comigo um exemplar da revista de que estamos a falar. Quem estiver interessado, o que é que precisa de fazer para receber em casa e gratuitamente, sublinhe-se, este boletim da Fundação AIS sobre a Nigéria? É muito simples, Paulo, basta contactar-nos, quer através da internet, do nosso site que está a passar neste momento em rodapé, ou então através do nosso número de telefone, e dizer que quer receber gratuitamente então este exemplar deste boletim, que de facto ficamos, no fim de ler todo este boletim, ficamos com uma noção mais real do que se passa atualmente na Nigéria. E mais uma vez eu digo, não podemos ficar indiferentes a todo o sofrimento que a comunidade cristã na Nigéria está a atravessar neste momento. Obrigado, Catarina. O padre Remígios Inúlia é um dos protagonistas da campanha da Fundação AIS. Ele está particularmente empenhado no apoio aos deslocados, às vítimas dos terroristas. Só na sua diocese, que é Makurdi, há cerca de 2 milhões de pessoas que fugiram. 2 milhões de pessoas que perderam tudo o que tinham por causa dos ataques do Boko Haram e também dos pastores nómadas Fulani, e que vivem agora em 7 campos de deslocados. 2 milhões de deslocados. Uma equipa da Fundação AIS esteve num destes campos e falou com o padre Remígios. Ele diz que nunca imaginou que iria ver alguma vez na sua vida um tal sofrimento humano. I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner.
villages burned down, people being killed in their homes, some have been unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. In the diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. In the camps, they lack the basic things of life. You can imagine the people who used to fend for themselves are having to beg now to eat, to feed. Those who have sleeping mats are less than 500,000. So you are talking about 1.something million people who don't have any place to sleep and then sleep on the bare floor. This is the condition that human beings have been reduced to for many years. We're not talking about 1 year, we're talking about years. So they are living in a circle of hopelessness. But what we have tried to do as a diocese, as a church, is to give them hope. A people without hope cannot exist for long. The internally displaced persons have so many needs. But we do appeal that if it is possible, in whatever way that you can help us, we are begging and we are soliciting your help. I would like to thank the aid to the church in need for all that they have done for us in the Kali Diocese of Makurdi. In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. Todos os testemunhos que trouxemos aqui hoje são de pessoas de coragem, de pessoas que não desistem da sua fé, apesar deste ambiente, por vezes, profundamente hostil em que se encontram. Poderíamos dar aqui muitos outros exemplos, mas há uma história que eu sinto que é emblemática e que diz muito sobre os cristãos na Nigéria. É a história de Sarah Yohana, contada pela sua melhor amiga Patience John. Eram felizes as duas, cantavam ambas no coro da igreja e num domingo, no dia 28 de outubro de 2012, durante a missa, um bombista suicida fez-se explodir. Desde então, Patience John tem cicatrizes no rosto e no corpo, mas a cicatriz maior não é visível aos olhos de ninguém. Seven years ago, Sarah Yohana was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all.
Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaps for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. Violência, perseguição, morte, tudo isto caracteriza o cristianismo nos dias de hoje. Mas há também doação, alegria e vida, muita vida. Isto percebe-se, por exemplo, nas celebrações, nas igrejas cheias de fiéis, na coragem de quem não desiste, apesar das ameaças. Como nos vai já dizer de seguida Dom Ignácio, que é o arcebispo de Jos e também o presidente da Conferência Episcopal na Nigéria, apesar de haver muita dor, os cristãos ainda sorriem. As pessoas não desistem da sua fé, não desistem da sua identidade. Os cristãos da Nigéria são um exemplo para todos nós. Ainda sorrimos, embora haja muita dor. As pessoas não desistiram. A ideia deles é mutilar o cristianismo, desorganizar o cristianismo, truncar o cristianismo. Mas não é isso que está a acontecer. Na verdade, quanto mais ataques e perseguição existe, mais a religião cristã parece florescer. Nós não negamos que na parte nordeste da Nigéria se trate puramente de perseguição cristã. Mas isso não se aplica a toda a Nigéria. Em algumas regiões, trata-se simplesmente da tensão entre cristãos e muçulmanos. É por esse motivo que procuramos criar o diálogo interreligioso. Mas se alguém acredita que vai criar confusão e atacar, matar e destruir, a fim de aniquilar o cristianismo na Nigéria, isso é apenas um sonho que nunca poderá tornar-se realidade. A Nigéria, situada no sudoeste africano, é o país mais povoado do continente africano, com 170 milhões de habitantes. Mesmo sendo um dos países mais ricos, 6 em cada 10 nigerianos são pobres. É um dos países mais corruptos do mundo. A Nigéria está dividida. No norte, há mais muçulmanos do que cristãos. Na cintura central e no sul, há mais cristãos do que muçulmanos. O cristianismo foi recebido neste país. Foi muito bem recebido porque com a chegada dos missionários veio a educação, abriram as escolas e depois a saúde.
e os hospitais. Mesmo se o catolicismo nigeriano frequentemente precisa de se proteger com arame farpado, está cheio de vida. As igrejas estão cheias desde que abrem as suas portas de manhã. Em qualquer lugar ou momento, a fé expressa-se através da oração, do estudo ou da dança. Existem milhares de vocações novas. Outras denominações cristãs têm a mesma força. Apesar da violência, os cristãos da Nigéria continuam a encher as suas igrejas, continuam a ser um exemplo para todos nós, como eu disse há pouco. No arranque do programa de hoje, escutámos um padre num lugar muito pobre, sem eletricidade, sem água, sem esgotos, mas um padre que se mostrava feliz. Pobre entre os pobres, o padre Tadeus é um exemplo também, Catarina, desta igreja despojada, de mangas arregaçadas, que temos vindo a encontrar na Nigéria. Sem dúvida, Paulo. Portanto, o Padre Tadeus é, de facto, uma inspiração. Percebe-se no seu olhar, nos seus gestos, que é feliz, que se sente perfeitamente realizado, vivendo numa região muito pobre, monetariamente falando, mas que é muito rica espiritualmente. Nesta história, que vamos já ver de seguida, sobressai a importância do apoio ao clero através dos estipêndios da missa, uma forma que depende muitas vezes, muitas vezes, a própria sobrevivência dos sacerdotes. É verdade, é um bom exemplo de como, mandando celebrar missas, estamos a contribuir diretamente para o trabalho, para a subsistência destes padres. Neste caso em concreto, a comunidade cristã em que está colocado o Padre Tadeus é tão pobre que não lhe consegue de forma alguma sustentá-lo. Aliás, é o próprio Padre Tadeus que muitas vezes reparte o pouco que tem pela sua comunidade, pelos mais pobres dos pobres. Um exemplo, sem dúvida. Não há eletricidade, nem água, nem esgotos, mal têm comida, mas não falta a fé deste povo. E nem a insegurança, os raptos, as ameaças dos terroristas fazem esmorecer o sorriso do Padre Tadeus Anasigve, um dos muitos sacerdotes que é apoiado diretamente pela Fundação AIS na Nigéria. Living condition is very, very poor. The people don't even have water, lights, health care. There are security challenges. Every day you wake up, you hear one story of kidnapping or the other. But people, every day, they make effort to see Christ in one another. And that is why my Archbishop posted me to this place, alongside other priests that were posted to other pastoral areas, which are up to 54, with about 179 priests. And these priests are suffering the same challenges. As a priest, we trust to live just like the scripture says. Eat whatever that is set before you. So whatever that the people can provide, I manage with it. With that, I survive him. Because wherever the people of God are, the priests must attend to them. Wherever the faith is built, that faith must always be sustained. And that is why we hope and pray that men and women of goodwill all over the world will come to our aid and support us. ACN, and that is why we appeal to you to support us as you do for needy churches in the world. Amen. O Padre Tadeus é apoiado pela Fundação AIS. Isto significa que ele é apoiado pelos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal e em todo o mundo. É a generosidade deles que mantém viva esta Igreja da Nigéria
e em tantos e tantos países. E há uma forma, Catarina, e estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, há uma forma, eu dizia, que é muito fácil, que é gratuita e que é eficaz para ajudar o Padre Tadeu e todos os outros sacerdotes, para ajudar os cristãos perseguidos no mundo. É com a declaração de IRS. É verdade, Paulo, e é muito importante relembrarmos uma vez mais os nossos telespectadores que esta é de facto uma forma muito fácil, muito prática e também que não nos custa absolutamente nada. Portanto, basta fazer então uma cruz na nossa declaração de IRS e doar 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Podemos, com esta doação destes 0,5% do nosso imposto, podemos ajudar todos os casos. Hoje, na Igreja da Nigéria, que falámos aqui mais concretamente, dar a conhecer mais profundamente a situação da Igreja da Nigéria, mas podemos ajudar todas estas comunidades cristãs que são perseguidas no mundo e é de uma forma, como eu disse, fácil, prática e que não custa nada. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim, com uma informação útil, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina e a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.